Bom dia, minhas irmãs. Hoje vamos a mais um vídeo aula, dando continuidade ao estudo daquela revista da Convenção Batista Fluminense que nós temos feito. Hoje vamos ver a aula 7. O título da aula é A Supremacia de Cristo, a Carta aos Colossenses. O nosso texto base está em Colossenses, capítulo 2, verso 9, que diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse é o nosso texto base. Vamos fazer uma oração a Deus agora, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, louvado, exaltado, engrandecido seja, Paizinho, o teu nome, Pai, em todos os tempos. Pai, eu venho te pedir, Pai, a tua sabedoria, Pai, a tua unção do seu Santo Espírito, Pai, para que eu possa estar, Pai, ministrando a aula conforme o teu querer, Pai. Que não seja eu a falar, mas que seja tu, meu Pai, a ensinar, a ministrar, Pai, através de mim, que eu seja apenas um instrumento, Senhor, nas tuas santas mãos, que eu possa estar falando os assuntos mais importantes, em detrimento daqueles menos importantes, e que tudo seja falado concatenadamente, segundo o Senhor, a tua graça e a tua sabedoria. Essa é a oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, minhas irmãs, vamos conhecer o alvo da lição, que é onde nós queremos chegar, né, com o estudo da lição como um todo. E seria assim, ao final, né, do estudo da lição, o aluno, o ouvinte, deverá perceber que Cristo nos oferece uma nova vida e esta vida está oculta nele, né? E Cristo nos basta. Ok? Vamos conhecer os propósitos da lição no sentido do saber, no sentido cognitivo. Ao final do estudo, né, o aluno deverá entender que somos todos participantes da herança dos santos no reino da luz, se é que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador pessoal. Vamos conhecer agora o propósito no sentido do sentir, né? Ao final, então, do estudo, o aluno deverá alegrar-se por saber que já foi ressuscitado juntamente com Cristo. E agora, generalizando, né, todos os salvos, somos chamados a ser participantes, então, de uma nova aliança, né, nesta terra, e uma nova vida com Ele na eternidade. E vamos conhecer o propósito no sentido do agir. Ao final do estudo dessa lição, né, nós deveremos fugir das falsas doutrinas, como legalismo, misticismos e as vãs filosofias que querem roubar a liberdade espiritual que temos e nos afastar do evangelho da graça de Cristo. Então, minhas irmãs, assim como introdução, falar um pouquinho sobre Paulo, né? Sabemos que o trabalho evangelístico do apóstolo Paulo abrangeu em torno de cerca de 10 anos aproximadamente, e também esse trabalho, ele abrangeu 4 províncias romanas que foram a Galácia, principalmente, né? A Galácia, a Macedônia, a Caia e a Ásia. Tá? E assim, sempre ele procurou as cidades onde se concentrava, onde representavam, onde eram centros populacionais e comerciais de sua época, consideradas cidades-chave, vamos assim dizer, né? Isso fazia parte da própria estratégia missionária, né, do apóstolo. Quando, por exemplo, alguns judeus e mesmo gentios, né, eles aceitavam a mensagem do evangelho, né, o que acontecia? Logo esses convertidos, eles tornavam-se o núcleo de uma nova comunidade local. E as igrejas foram assim se estabelecendo, o evangelho foi se espalhando, principalmente pela Ásia Menor, né? E
Isso fez, inclusive, né, com que o Evangelho de Jesus chegasse até as áreas rurais. Vocês verem a abrangência, né, do Evangelho. Paulo também pregava nas sinagogas, né, e a fim de alcançar os judeus, os líderes, né, os prosélitos, gentios, né, que eram os novos convertidos, né, e, enfim. Paulo, nós sabemos que ele nasceu na cidade de Tarso, né? Lá, assim, ele era perseguidor. Nós sabemos que, como fariseu que ele perseguia os discípulos de Jesus, não é verdade? Nós sabemos disso. Até que ele teve um encontro, né, com Jesus no caminho de Damasco, e a partir daí já a história já passou a ser outra, né? Ele tornou-se, claro que ele teve um preparo de aproximadamente 14 anos, ele tornou-se o apóstolo, né? Escritor das belíssimas cartas que nós tanto conhecemos e amamos, né? Bom, lembrando que Paulo, ele foi membro daquela seita ortodoxa dos fariseus e durante 5 anos ele foi preparado, ele foi educado como discípulo de Gamaliel, né? Quem foi Gamaliel? Aquele rabino, né? Influente de renome, né? Um doutor da lei. Bom, então hoje nós vamos estudar uma outra carta do apóstolo Paulo, né? E vamos começar lembrando da localização. A carta é a carta aos Colossenses, e vamos lembrar onde ficava Colosso, a cidade de Colossos, né? Muito bem. Ela ficava na província romana da Ásia Menor, né? A região que hoje faz parte da Turquia. Colossos era uma cidade importante, né? Ela foi erguida junto a uma longa estrada, né, que ia de Éfeso até o Eufrates. A cidade de Éfeso, nós sabemos que ela ficava distante de Colossos, cerca de 160 quilômetros a oeste, né, dessa cidade de Colossos. E ela era, de fato, ela também representava, né, uma importante ativa rota comercial, né? Por quê? Porque ela cortava. O que eu quis dizer foi que a cidade de Colossos, eu me compliquei, a cidade de Colossos era importante, nós estávamos falando da importância dela, aliás, ela teve o seu auge, né, durante o Império Grego, que antecedeu ao Império Romano, que era o império que vigorava na época de Paulo, né? E ela foi erguida, ela foi assim, ela era situada junto aí sim a uma longa estrada, uma rota, né, que representava ali uma importante rota comercial, ativa rota comercial que cortava as cidades, não só de Colossos, né, como também as cidades de Hierápolis e Laodiceia, todas essas cidades, uma próximas à outra, né? Ali, então, havia a presença constante de comerciantes, viajantes, né, que passavam ali, e isso contribuiu muito para a riqueza dessas cidades. Bem, Éfeso, como eu disse, situava-se a 160 quilômetros, né, a oeste de Colossos, e era também uma importante cidade da época, pois o viajante, né, tinha assim fácil acesso a qualquer parte do mundo ocidental por Éfeso. Muito bem, com a expansão das cidades vizinhas, portanto, as cidades de Laodiceia e Hierápolis, essa rota comercial ela acabou por ser desviada. E com isso deu-se início ao declínio da cidade de Colossos, tá? Agravado pelo fato também da cidade sofrer possíveis destruições causadas por terremotos. Afinal, descobriu-se que a cidade estava em cima de uma falha geológica, né? E hoje a cidade é o quê? Desabitada, né? E embora ela tivesse
sido uma cidade muito importante, né? Ela teve o seu declínio, né, no final do Império Grego, início do Império Romano, e por ocasião também da escrita da carta aos Colossenses, ela já estava muito enfraquecida já, e enfim. E o que nós podemos agora lembrar, falar aqui, dando continuidade? Vamos falar um pouquinho da igreja de Colosso. Falei da cidade rapidinho, né? Que é situada sobre a Ásia Menor. Vimos que ela foi uma importante cidade, né, durante o Império Grego, mas com desvio da rota comercial, mas para o norte ela entrou em decadência. Falando agora da igreja de Colossos, né? A igreja ela não foi fundada por Paulo, como alguns pensam, e possivelmente nunca visitada pelo apóstolo, pois a igreja de Colosso ela foi fundada, ou seja, atribui-se, né, a fundação da igreja a Epáfras, né? Por quê? Porque ela foi fundada por ocasião da terceira viagem missionária de Paulo, lá pelo ano 54 depois de Cristo, da nossa era, né? E segundo o livro de Atos, mais precisamente em Atos, capítulo 20, verso 31, nesse tempo, Paulo, ele estava em Éfeso, né? E ficou lá por 3 anos, o que fez até com que o evangelho se espalhasse também por toda a província da Ásia Menor. Isso contribuiu muito também, né? Bem, possivelmente a igreja de Colossos, a igreja tenha sido fundada então por Epáfras, que era o quê? Um convertido de Paulo, um discípulo de Paulo, homem piedoso, né? Que diz a palavra de Deus, que amava os fiéis e crentes em Jesus. Então, nós já falamos um pouquinho da cidade, um pouquinho da igreja. Vamos falar agora sobre a carta de Colossenses. Paulo, durante esse período, né, em que a igreja estava passando por problemas, ele se encontrava preso em Roma, né? E Epáfras foi visitá-lo na prisão e relatou que a igreja, embora ela estivesse crescendo em número, né, ela sofria ameaças constantes de falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas aos cristãos de Colossos. Assim, o que Paulo fez? Ele escreveu essa carta, né, com um objetivo assim principal de combater a falsa doutrina, né? E enfatizar, e ao mesmo tempo enfatizar a doutrina de Cristo e a verdadeira fé, né, ensinada por Epáfras a eles, conforme está em Colossenses, no capítulo 2, né, no verso 8, que diz assim, eu escrevi para agilizar um pouquinho. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, aqui, Paulo já chama a atenção dos colossenses. E mais, o apóstolo Paulo mostra a eles a superioridade, né, de Cristo, a excelência de Cristo, ou até, em outras palavras, a preeminência de Cristo, quando ele diz, quando ele, assim, mostra, né, a obra, né, que Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, havia realizado na vida deles. Na realidade, realizou na vida de todos, né, que aceitaram e reconheceram Cristo como seu Senhor e Salvador, aceitando o Evangelho, né, que está mostrado na Bíblia Sagrada. Mas aí, Paulo, ele mostra, né, aos colossenses que Deus Pai, né, isso está lá no capítulo 1, no verso 12, que Deus Pai havia, vamos dizer assim, tornado os colossenses participantes da herança dos justos no reino da luz.
Lá no versículo seguinte, no 13, já diz, tendo antes, né, Deus nos resgatado do domínio das trevas. Afinal, ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós sabemos disso. E Paulo vai falando, vai dando continuidade. Olha, e nos transportou para o reino, né, para o reino do seu Filho amado Jesus. E com isso nós temos o que é a redenção, né? Que é o perdão, né? dos pecados. Isso já está no versículo 14 do capítulo 1, e Paulo vai escorrendo, vai falando isso tudo, né? E continuando assim Cristo nos redime, né? Desse pecado e nos torna o quê? Livres, né? Hoje nós somos livres. Muito bem, nós não somos mais escravos do pecado, por isso somos livres, né? O Espírito Santo habita em nosso coração. Pois afinal, e Paulo continua, né? Pois afinal, Cristo pagou um alto preço, né? Por nós, com o derramamento do seu sangue inocente na cruz do Calvário, né? Com isso, ele quitou a nossa dívida pelo pecado. E mais, essa dívida, esse pecado, essa dívida pelo pecado, ela foi deixada lá na cruz, ela foi cravada na cruz, não é? Hoje nós somos devedores mais desse pecado. E até o momento da nossa conversão, nossos pecados estão o quê? Perdoados, quando nos arrependemos de todo o nosso coração e reconhecemos a Jesus como o Messias, né? Coisa que os judeus não quiseram reconhecer, a maioria deles não quiseram, né? Muito bem. Com isso, hoje, nós pertencemos a Cristo, e Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e assim nós fazemos parte. Paulo falou isso na carta aos Colossenses, e nós fazemos parte, né, da igreja dele, viu, Colossenses? Vocês fazem parte da igreja de Cristo, né, que um dia ele vem buscar. Afinal, Jesus é a cabeça, né, do corpo da igreja. E nós somos uns membros desse corpo, né? Desse corpo espiritual. Todos somos importantes para Cristo, né? Tendo ele morrido, ele ressuscitou, né? Ao terceiro dia ele ressuscitou, e com isso ele venceu a morte. E nos deu uma garantia que um dia nós ressuscitaremos também para estar, né, para sempre com Ele na eternidade. Glórias a Deus por isso. E Paulo veio falando, né? Mas Paulo estava também muito preocupado, né, com as heresias que estavam já se infiltrando na igreja de Colossos. Vamos ver agora, mais de perto, que terrível heresia era aquela, né? Que estava o quê? Ameaçando o futuro da igreja de Colossos. E Paulo diz que alguns líderes já estavam mesmo se infiltrando na comunidade, né? E levando, na comunidade dos Colossenses, e levando influências tanto judaicas quanto filosóficas. E esses elementos acabaram que se misturando, né, e produzindo heresias. Vamos ver, aliás, eu falei em Colossenses 2:8, acabei de ler para vocês, né, sobre isso, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, né? Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Quer dizer, terrível, né? E aí, vamos ver, essa parte filosófica, no caso que eu me referi em questão, né, era a doutrina dos gnósticos.
era o que era o que eles chamavam de gnosticismo, né? Isso vinha, por exemplo, eu vou aqui falar o que estava ameaçando, o que eles estavam querendo infiltrar na igreja. A valorização, por exemplo, dos mistérios do gnosticismo, ou seja, os conhecimentos místicos, os ritos que eles tinham, né? As práticas, inclusive mágicas, que eles exerciam, e assim, essa foi uma das coisas, né? Tiveram outra, por exemplo, a adoração a anjos, aos quais os gnósticos atribuíam, inclusive, a obra da criação e diziam que os anjos também eram intermediários entre o homem e Deus. Quando a gente sabe que o único, né, intercessor é Jesus, né? A prática do ascetismo exterior, né? Com aquela abstinência de comidas e bebidas, né? Isso também teve influência judaica, porque os judeus não comiam certos alimentos, carne de porco, carne com sangue, eles tinham lá também esse cuidado. Então, tanto foi uma influência, né? Ascética, podemos falar assim, quanto judaica, né? Ascetismo, para que fique bem claro, era uma doutrina, né, filosófica que defendia a abstenção dos prazeres físicos, dos prazeres carnais, né, e até psicológicos, para atingir a perfeição, ou seja, o equilíbrio moral e espiritual. Então, eles quiseram implantar essa prática também. Outra coisa que eles tentaram fazer, observância da lei mosaica, ou seja, dos 10 mandamentos, né? Prática da circuncisão. Nós sabemos que a circuncisão foi uma aliança, né? Foi Deus que atribuiu, que falou para os homens realizarem, né? Para marcar a aliança que ele havia feito com o povo de Israel. Na época lá de Moisés, foi a única aliança que ele pergunta ao povo se o povo aceitava, né? Que ele seria o Deus deles, em contrapartida o povo iria andar nos caminhos dele, das leis de Deus, e o povo manda a resposta para Moisés, que aceitava, sim, e aí ele Deus manda com que os homens se circuncidassem, que era justamente para marcar a aliança. Não tem nada a ver com os nossos dias, foi lá uma aliança lá no início do Antigo Testamento, né? E comemoração das festas judaicas, né? A guarda do sábado, e por aí foi, né? Matança de animais, queriam voltar com a matança dos animais para perdão dos pecados, quer dizer, anulando, né? Vamos assim dizer, tudo aquilo que Cristo havia realizado, né? Para a salvação do homem. Bom, Paulo procurou naturalmente combater com veemência o gnosticismo, não tenha dúvida, e que vem a ser o quê? Um conjunto de ensinos heréticos, né? Que a igreja, inclusive primitiva, enfrentou nos seus 2 primeiros séculos, né? Que nada mais era do que eram as especulações filosóficas, conforme eu falei agora, mostrei, poderes astrais, reverências de anjos, né? Tabus alimentares e práticas retiradas do judaísmo. Era uma mistura de religiões, né? E também, junto ao gnosticismo, Paulo combateu a influência dos judaizantes. Vocês já sabem que eram judeus, né, oriundos de uma seita judaica, em que dizia que os gentios, para entrarem na igreja e se salvarem, tinham que se judaizar, ou seja, tinham que seguir as 10 leis, né, os 10 mandamentos, a lei mosaica, e tinham que se circuncidar. Bom, era um tipo mesmo de culto do pensamento superior, né? Apresentado mesmo como filosofia,
como eu falei, exigia adoração de anjos. Pode uma coisa dessas, né? Como intermediários para se chegar a Deus, observância rigorosa de certas exigências judaicas, né? Eu falei, né? A circuncisão, sacrifício de animais, olha, veja bem, observância da lei mosaica, né? A guarda do sábado, o que mais? Comemoração das festas judaicas e por aí foi. E foi tudo isso querendo, já ameaçando, né? Já entrando pela igreja dos Colossenses. Tudo isso foi proclamado, né, em tom de superioridade por eles, como se fizesse parte do Evangelho de Cristo. Vejam bem, com que objetivo? Com o objetivo de subverter, de substituir a centralidade de Cristo. É terrível, né? E muitos colossenses, isso é que foi pior, muitos colossenses estavam o quê? Enveredando por esses caminhos de falsas doutrinas, né? E estavam, inclusive, enfraquecendo-se na fé, né? Estavam indo para o legalismo, aquela religião das realizações próprias, né? O que Paulo também combateu, né? Lá em 2,16, Paulo diz, né? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, né? Ou mesmo por causa dos dias de festa, né? Ou da lua nova. E Paulo vai e combate todo aqueles ensinos heréticos que estavam já estavam entrando pela igreja, né? E os colossenses recém-convertidos, não tinha tanta base assim, né? Foram enveredando por esse caminho errado. Também tinha o misticismo, né? Que nós temos que ver o que era que eu acabei não falando. Eram os falsos mestres, né? Que incentivavam as experiências espirituais ou emocionais, como queiram, e particularmente sensitivas, né? Aí eu vi até no dicionário, sensitivas, eram pessoas que... pessoas sensitivas, o nome já está dizendo, são as sensíveis à percepção que ultrapasse os 5 sentidos, né? Que qualquer homem tem, né? Tato, paladar, visão, audição, aqueles sentidos. E são capazes, olha só, de acessar o plano astral, né? De forma consciente. Então, eles achavam que eles tinham visões, né? Visões de anjos, eles eram sensitivos, né? Isso tudo fazia parte do misticismo, né? Eram falsos mestres, como eu falei, né? Incentivando essas experiências espirituais, né? Ensinavam o culto aos anjos, né? Baseado em visões, como eu disse, né? Ensinavam, né? Como dizendo que os anjos eram intermediários para se chegar a Deus, quando nós sabemos que não é assim, né? Qual foi a resposta de Paulo? Está lá em Colossenses, no capítulo 2, eu vou até ler, nos versos 18 e 19. Eu vou ler para os irmãos, porque eu acho que vale a pena. Capítulo 2, 18 e 19, diz assim: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos, olha, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, ou seja, a Cristo, né, que é a cabeça, né, do corpo da igreja. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Vejam o que Paulo falou? É terrível. Então, Paulo combateu, né, com veemência, com autoridade.
E nós sabemos que só há um mediador, Jesus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz isso, que Jesus é o único intermediador entre o homem e Deus, né? Muito bem. Então, aprendemos, né, que ascetismo, já falei isso há pouco, era a abstenção dos prazeres carnais, né, abstenção do conforto material, né, a fim de alcançar a perfeição. Lembra que eu falei moral espiritual? Por essa razão, no ascetismo é muito comum, né, a prática das penitências. Não sei se os irmãos já viram na televisão, nas penitências físicas, né, como flagelações, dietas rigorosas, frequentes jejuns, né, as pessoas se batendo até sangrar. Então, isso tudo estava querendo ser implantado, né, na igreja dos Colossenses. Sendo assim, o ascetismo, ele considerava então os prazeres carnais o quê? Pecado, né? E tudo para alcançarem um maior domínio espiritual. Eles se abstinham de todos os prazeres da carne, né? Os prazeres do mundo, né? Isso eram os prazeres carnais, eram os prazeres do mundo. Eles se abstinham. Assim, expressões como não manuseis, não proves, não toques, lhes eram características, né? Aí Paulo vai e responde no capítulo, mesmo capítulo 2, 20 ao 23, também vou ler para os irmãos aí ficarem sabendo. Olha só, deixa eu ver. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseis, não proves, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer, a morrer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Veja, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Quer dizer, Paulo fez o que pôde, né? Conseguiu ali combater, responder, né, com veemência a todos esses falsos ensinos, né, que queriam. Na realidade, nós sabemos que o homem deve sim, precisa, inclusive, ser melhorado, mas é de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Então, é de dentro para fora pela transformação de quem? Pelo Espírito Santo que habita, que opera no coração do homem. Aí sim, isso aí é válido, através da fé em Jesus, não é? Assim, nós somos livres pela obra mesmo que Jesus realizou na cruz, né? Que nos resgatou, né? Das trevas, né? Para a sua maravilhosa luz, né? Para o seu reino da luz, nos libertando da morte eterna, da perdição eterna, tendo nós sido transportados para o reino da luz de Deus, né? Glórias a Deus, onde a lei que opera, ou que impera, é a lei do amor. Cristo nos basta, né? Não precisamos acrescentar mais nada aos feitos de Jesus, né? A salvação, o nosso nome passa a estar escrito no livro da vida no momento que reconhecemos que o sacrifício que Jesus realizou por nós é válido. Ele morreu por nós, né? E hoje nós temos o perdão, hoje nós temos o quê? Uma nova vida em Cristo pela graça de Deus. Foi pela graça e pela nossa fé, né? Bem, a epístola aos Colossenses, ela foi escrita por Paulo, ela é uma carta
comunitária, né? Por quê? Porque ela foi enviada, inclusive Paulo pediu isso, né? Que fosse entregue também na igreja de Laodiceia. Então ele não só escreveu a igreja de Colossos, né? Mas também para Laodiceia, para as igrejas de Laodiceia e até de Hierápolis também. Essas três cidades ficavam muito próximas, né? E ela teve como foco, qual foi o foco da carta aos Colossenses? Combater ensinos extrabíblicos, ou seja, ensinos heréticos, né, dos falsos mestres. Sempre à luz da doutrina cristã. Isso é muito importante, né? Quando chegarem com alguma novidade, nós temos que ver se está na Bíblia aquilo, né? Se não, nós devemos ignorar, né? Nós devemos mesmo nos lembrar que já fomos o quê? Ressuscitados juntamente com Cristo, né? Quando nós nos batizamos, o entrar nas águas, o descer às águas, representa o quê? A primeira morte que todos nós passaremos, né? Mas o sair das águas representa o quê? Que um dia nós ressuscitaremos para estar para sempre, né? Com o nosso Mestre, com o nosso Jesus, né? Na vida eterna, com todos os santos, com todos os irmãos, né? Então, nós devemos lembrar isso, que nós já fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E somos chamados a sermos o quê? Participantes de uma nova vida. Nós hoje temos uma novidade de vida, né? E a epístola, ela pode ser resumida assim com as palavras contidas em Colossenses capítulo 3, verso 11, que diz: Cristo é tudo em todos. Né? Em Colossenses, acho que 2,9, ele também diz que ele é Deus, né? Criador. Em 1,16 ele fala em Criador, Salvador, diz que ele é a cabeça do corpo da igreja. A igreja somos nós, né? Que um dia ele vem buscar. Então, essa epístola, ela é muito importante. E nessa epístola, Paulo mesmo, né, declara aos Colossenses a respeito de Cristo o quê? Vamos ver o que Paulo declarou? Olha só, ele diz, ele, quer dizer, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, o princípio, né? O primogênito dos mortos. Por meio dele, todas as coisas são reconciliadas. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, né? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E, finalmente, Paulo declara a respeito de Jesus Cristo: ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Aleluia! Com isso, meus irmãos queridos, minhas irmãs, chegamos ao final dessa aula, que eu espero que os irmãos tenham gostado e a gente, quando estuda as cartas de Paulo, quanto a gente aprende, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Não foi só para aquela época, serve para todas as épocas e serve muito para nós atualmente, né? Nós que aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Deus abençoe a todos. Até a próxima videoaula.